Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Tribunal de Manhattan era quase intimidantemente solene, com suas paredes de pedra fria e colunas altas que pareciam alcançar o céu. Clara Johnson, uma respeitada advogada negra de 35 anos, entrou no saguão com confiança. Seu impecável terno escuro e postura ereta revelavam a experiência e a segurança de uma mulher que havia passado anos defendendo a justiça. Mas assim que ela cruzou a soleira do tribunal, a tensão pareceu aumentar no ar. O oficial de justiça, Thomas Whitaker, um homem branco na casa dos 50, com rosto severo e feições duras, olhou para ela com desprezo. Seu olhar não estava fixo em uma advogada competente, mas na cor de sua pele. Em um tom seco e autoritário, ele declarou: "Você não pode ficar aqui. Saia." O choque foi imediato. Clara, acostumada a microagressões e preconceitos, sentiu, mesmo assim, uma raiva fria crescer dentro de si. Tentou explicar que era advogada representando um cliente naquele julgamento, mas Whitaker não a ouviu. Os murmúrios dos outros advogados e testemunhas ecoavam pelo tribunal, alguns chocados, outros indiferentes. Apesar da flagrante injustiça, Clara escolheu a dignidade. Virou-se nos calcanhares, agarrando firmemente a bolsa, e saiu da sala com uma calma calculada que mal disfarçava sua frustração. Ela sabia que aquela humilhação, longe de enfraquecê-la, apenas fortaleceria sua determinação. Whitaker pensou que a havia menosprezado, mas desconhecia completamente o poder e os recursos de Clara. O que o oficial de justiça não sabia era que Clara não era apenas uma advogada competente. Ela vinha de uma família influente, respeitada em todo o estado por seu compromisso com a justiça e a igualdade. Cada injustiça que ela sofria era uma oportunidade para revelar a verdade e expor os abusos de poder. Esse pequeno ato de racismo e arrogância se voltaria contra ele muito rapidamente. Clara cerrou os punhos, respirou fundo e caminhou em direção à saída do tribunal. Apenas um pensamento ecoava em sua mente: eles acham que podem me destruir, logo se arrependerão de cada palavra. No dia seguinte à humilhação de Clara, a advogada foi ao escritório com uma mistura de raiva e determinação. Ela não podia deixar o incidente cair no esquecimento. Thomas Whitaker, o oficial de justiça racista, havia ultrapassado os limites, e Clara sabia que ele teria que responder por sua arrogância. Sentada à sua escrivaninha de mogno maciço, ela repassou mentalmente cada detalhe: o tom seco, o olhar desdenhoso, o silêncio constrangido dos outros na sala. Marcus Reynolds, seu jovem cliente negro, a observara sair com preocupação. Clara sabia que aquela afronta não era dirigida apenas a ela pessoalmente, mas simbolizava uma injustiça mais ampla, a mesma sofrida diariamente por milhares de cidadãos negros perante a lei. Emily Parker, sua assistente e advogada júnior, entrou no escritório com um bloco de notas cheio de arquivos. "Clara, você deveria se acalmar. Ele é só um oficial de justiça." Ela tentou dizer, mas Clara balançou a cabeça negativamente. Emily não é apenas uma oficial de justiça. Whitaker acha que pode humilhar alguém só por causa da cor da pele. "Isso tem que parar", respondeu Clara, com os olhos ardendo de determinação. David Mitchell, especialista em direitos civis e amigo de longa data, chegou em seguida. Ele colocou uma pasta na frente dela. "Temos provas suficientes para processá-la. Suas ações não são isoladas. Vários depoimentos e denúncias apontam para um padrão de discriminação." Clara sorriu levemente. A justiça não deveria apenas restaurar sua honra, mas também proteger aqueles que, como Marcos, não tinham voz. Juntos, eles elaboraram um plano. Cada detalhe importava: documentos, vídeos de vigilância, depoimentos de testemunhas. O objetivo era claro: expor Whitaker e pôr fim aos seus abusos. Este primeiro capítulo terminou com Clara lançando um último olhar para seu cliente Marcos, que esperava do lado de fora, com as mãos agarradas à pasta. Ela sorriu para ele com confiança. "Marcos, amanhã começaremos a corrigir esse erro. E acredite em mim, eles vão se arrepender." O tom estava dado. A humilhação no tribunal foi apenas o começo de uma batalha que abalaria mais de um ego e revelaria a verdade. No dia seguinte, Clara Johnson retornou ao tribunal, desta vez para preparar o caso de Marcus Reynolds e se encontrar com algumas testemunhas-chave. O corredor do tribunal estava lotado, e cada passo ecoava no piso de mármore polido. Os olhares se voltaram para ela, alguns cheios de curiosidade, outros com uma hostilidade mal disfarçada. Thomas Whitaker, parado perto da entrada, a reconheceu imediatamente. Um sorriso arrogante se espalhou por seu rosto.
Ela de novo, murmurou para si mesmo, antes de cruzar os braços e encará-la. Clara, imperturbável, sustentou seu olhar por alguns segundos. Ela sabia que Whittaker se alimentava do medo e da humilhação alheia. Mas desta vez ela não estava sozinha. Advogados e jurados no corredor trocavam cochichos sobre ela. Alguns a apoiavam, conhecendo-a por seu trabalho árduo e reputação impecável. Outros, influenciados por Whittaker, lançavam olhares céticos. Clara sentia o peso daqueles olhares, mas, em vez de vacilar, canalizou-os em força. Cada julgamento injusto era um lembrete de que a verdade precisava vir à tona. No saguão, Marcus Reynolds a esperava. Não sei como você consegue ficar tão calma, confidenciou ele em voz baixa. Clara colocou a mão no ombro dele. A raiva pode nos consumir, Marcus, ou pode nos tornar poderosos. Eu escolho o poder. Em seguida, ela foi até o gabinete do juiz para apresentar documentos adicionais e relatar as queixas anteriores contra Whittaker. Cada interação era calculada, precisa, consciente de que cada gesto e cada palavra poderiam fortalecer sua posição. Os murmúrios no tribunal foram gradualmente se transformando em curiosidade. Alguns começavam a pressentir que algo maior estava acontecendo. Ao sair do tribunal naquele dia, Clara sabia que a batalha estava apenas começando. Whittaker ainda achava que poderia silenciá-la, mas a maré estava virando. Cada olhar que ela trocava, cada documento que ela entregava, contribuía lentamente para a formação de uma tempestade que eventualmente explodiria sobre o arrogante e racista oficial de justiça. De volta ao seu escritório, Clara Johnson afundou na cadeira de couro, respirando fundo. A humilhação no tribunal ainda estava fresca na sua memória, mas ela sabia que reagir com raiva não seria suficiente. Ela precisava de um plano meticuloso, sólido e irrefutável. Emily Parker, sua brilhante assistente, chegou com um laptop cheio de arquivos. Clara, reuni todas as reclamações contra Whittaker dos últimos 5 anos. Algumas são bastante sérias, disse ela projetando os arquivos na tela. David Mitchell, especialista em direitos civis e amigo próximo de Clara, sentou-se na sala ao lado. Esse cara tem um padrão. Não é a primeira vez que ele age com racismo e arrogância. Se reunirmos provas sólidas, podemos conseguir sua suspensão ou até mesmo levar seus abusos a um comitê disciplinar. Clara assentiu com a cabeça. Não estamos apenas buscando vingança. Estamos expondo um problema sistêmico. Cada ação de Whittaker demonstra como algumas pessoas abusam de sua posição para humilhar e discriminar. Vamos responsabilizá-lo, mas legalmente e publicamente. Eles passaram o dia analisando depoimentos, compilando vídeos e relendo denúncias. Cada detalhe importava: o tom das declarações, a sequência dos eventos, a documentação oficial. Clara sabia que Whittaker contava com a ignorância ou o medo alheios para ficar impune. Mas desta vez tudo seria diferente. No final daquela tarde, Clara se levantou e olhou pela janela do escritório, contemplando o horizonte de Manhattan. O pôr do sol iluminava a cidade, mas, em sua mente, era uma luz que prenunciava a verdade que estava prestes a ser revelada. Ela voltou seu olhar para Emily e David. Amanhã, começaremos a plantar as sementes. Whittaker vai descobrir que sua arrogância tem um preço. O plano era silencioso, mas metódico: documentar, expor, mobilizar. E em cada canto do tribunal, sussurros começariam a circular. Sussurros que logo se tornariam uma torrente que Whittaker não poderia ignorar. No dia seguinte, Clara Johnson retornou ao tribunal, mas desta vez como observadora em outra audiência. Seu objetivo não era intervir diretamente, mas começar a expor Whittaker sutilmente à atenção das pessoas certas. Assim que atravessou as portas, sentiu os olhares dos funcionários e advogados sobre si. Alguns cochichavam entre si, outros a olhavam com respeito, outros ainda com ceticismo. Whittaker, posicionado perto da entrada, a avistou imediatamente e franziu a testa. Seu sorriso arrogante desapareceu por um instante, substituído por uma mistura de preocupação e desprezo. Clara sentou-se calmamente no fundo da sala e pegou seu caderno. Anotou cada detalhe, as interações, as atitudes, os pequenos gestos que denunciavam o preconceito e a arrogância de Whittaker. Trocou olhares e palavras discretas com outros advogados e jornalistas presentes, dando-lhes pistas sobre a verdade sem revelar nada por completo. Emily Parker, parada num canto, observava e anotava as reações. As pessoas estão começando a notar, murmurou. Até os jurados parecem estar trocando olhares surpresos. Clara deu um leve sorriso. Ela sabia que os rumores se espalhariam. No tribunal, a reputação era uma arma poderosa. Cada palavra, cada gesto poderia abalar a fachada de autoridade de Whittaker.
Ao sair da audiência, Clara encontrou Marcus Reynolds no saguão. Você é incrível, disse ele, impressionado. Eles estão começando a se perguntar quem você realmente é. Clara colocou a mão no ombro dele e respondeu calmamente, paciência. Estamos apenas começando. Whittaker pensa que é intocável, mas em breve todos saberão quem ele realmente é. Em sua mente, Clara já conseguia vislumbrar o padrão. O sussurro silencioso se transformaria em uma torrente de curiosidade, e a verdade acabaria vindo à tona. Cada passo, cada anotação, cada palavra trocada preparava o terreno para o confronto iminente. Whittaker, apesar de sua arrogância, só perceberia o perigo quando fosse tarde demais. Poucos dias após plantar as primeiras pistas no tribunal, Clara Johnson sabia que era a hora de incriminar Marcus Reynolds mais diretamente. Ela o convidou para seu escritório, um espaço acolhedor, porém organizado, onde cada prateleira e cada documento atestavam seu rigor profissional. Marcus, está na hora de você contar sua história publicamente, disse Clara com firmeza, mas de forma encorajadora. Sua voz pode ter tanto peso quanto os documentos que temos. Sua verdade é poderosa. Marcus, um empresário de 28 anos, estava nervoso. Mas eu não quero me meter em encrenca, Clara. E o Whittaker, ele é influente. Clara colocou uma mão reconfortante no ombro dele. Você não está fazendo isso só por si mesmo. Você está fazendo isso por todos aqueles que sofrem injustiça e não têm voz. E eu estarei ao seu lado a cada passo do caminho. No dia seguinte, Marcus dirigiu-se a um pequeno grupo de jornalistas e advogados. Com calma e sinceridade relatou sua experiência, como Whittaker o havia humilhado e como Clara fora injustamente expulsa do tribunal. Suas palavras eram precisas, suas emoções contidas, porém intensas. As testemunhas presentes ouviram atentamente, algumas assentindo discretamente em concordância. Clara, ao seu lado, observava cada reação. Os murmúrios na sala aumentavam. Jornalistas anotavam, advogados trocavam olhares preocupados. Whittaker, em um corredor adjacente, sentia a pressão aumentar. Sua arrogância habitual estava se transformando em nervosismo. Após o depoimento, Clara e Marcus saíram do tribunal. Você foi incrível, Marcus, disse ela, sorrindo. Cada palavra que você disse fortalece nosso caso e enfraquece a posição dele. Marcus, ainda tremendo um pouco, mas orgulhoso, respondeu, agora eu entendo. Esta batalha não é apenas por nós dois. É por todos aqueles que sofrem injustiças em silêncio. Na mente de Clara, tudo estava se formando. Whittaker achava que tinha tudo sob controle, mas cada palavra dita por Marcus acrescentava mais uma pedra ao edifício de sua iminente queda. A tensão aumentava, e a tempestade que varreria o arrogante oficial de justiça começava a se formar. Clara Johnson sabia que para Whittaker realmente compreender a extensão de sua arrogância, ela precisava ir além do tribunal e alcançar o público. Ela contatou vários jornalistas locais conhecidos por sua integridade, apresentando-lhes um dossiê completo, vídeos, queixas anteriores, depoimentos de vítimas e a humilhação recente infligida a ela e a Marcus Reynolds. No dia seguinte, começaram a surgir artigos em sites de notícias, acompanhados de vídeos que mostravam o comportamento arrogante e racista de Whittaker. As redes sociais rapidamente se apropriaram do caso. Cada postagem, cada comentário destacava a injustiça e a brutalidade silenciosa de Whittaker. No tribunal, a situação começava a mudar. Os murmúrios davam lugar a discussões abertas. Os colegas de Whittaker trocavam olhares preocupados. Seu nome agora estava sendo associado à humilhação e ao abuso de poder, em vez de respeito e autoridade. Whittaker, sentado em seu escritório, sentiu seu mundo desmoronar. Seu telefone vibrava com mensagens de advogados, jornalistas e até mesmo membros influentes do tribunal. A arrogância que sempre o definirá foi substituída por nervosismo. Ele tentou minimizar a situação para seus colegas, mas cada um deles parecia já estar ciente do escândalo que se formava ao seu redor. Clara, por sua vez, observava as consequências com satisfação. Cada artigo publicado, cada reação da mídia, cada comentário nas redes sociais reforçava sua estratégia. O arrogante oficial de justiça, que pensava poder humilhar e controlar impunemente, começava a perceber os limites do seu poder. Ao sair do escritório naquela noite, Clara voltou o olhar para as luzes de Manhattan. Ela sabia que Whittaker teria que responder àquela tempestade. A batalha ainda não havia terminado, mas a verdade, ela tinha certeza, acabaria prevalecendo. Alguns dias depois, Clara Johnson entrou no tribunal para uma audiência de rotina. Mas desta vez ela sabia que o cenário seria diferente. Whittaker, parado perto da entrada, a viu imediatamente e franziu a testa.
Sua arrogância habitual vacilou um pouco quando percebeu a presença da imprensa e de várias testemunhas. Clara caminhava calmamente, cada passo calculado, o olhar fixo em Whittaker. Os murmúrios no corredor se intensificaram. Advogados, jornalistas e jurados tinham ouvido falar da divulgação das provas e dos artigos recentes. A atmosfera estava tensa. Whittaker tentou ignorá-la, mas Clara aproximou-se e em voz clara, audível para todos, declarou: Thomas Whittaker, suas ações foram documentadas, seus abusos de poder e discriminação são conhecidos. Você humilhou advogados e cidadãos, pensando que ninguém se lembraria. Hoje todos sabem a verdade. O rosto de Whittaker se contraiu. Clara, não é o que você pensa. Ele gaguejou, mas ninguém o ouvia. As câmeras apontadas para eles, os jornalistas anotando tudo e as testemunhas observando cada movimento transformaram aquele confronto em um evento público. Clara prosseguiu com calma e determinação. Cada ato, cada gesto de sua arrogância é registrado e revelado. Você pensou que poderia intimidar e humilhar, mas agora é você quem está exposto. Whittaker sentiu-se sobrecarregado. Seu poder, construído sobre intimidação e racismo velado, desmoronou sob o peso da verdade. Os murmúrios no saguão transformaram-se em discussões abertas, colegas e testemunhas compartilharam o que sabiam, cada um acrescentando mais uma peça ao quebra-cabeça da queda de Whittaker. Ao final do confronto, Whittaker, humilhado, recuou e saiu do salão sem dizer uma palavra, enquanto Clara, calma e serena, observava a cena. Esse confronto não foi apenas uma vitória pessoal. Foi um símbolo de que a arrogância racista e o abuso de poder não podiam sobreviver quando a verdade e a coragem caminhavam lado a lado. O caso de Clara Johnson e Marcus Reynolds causou grande comoção no tribunal e fora dele. Artigos de jornais, depoimentos de testemunhas e confrontos públicos colocaram Thomas Whittaker sob uma pressão sem precedentes. O procurador-geral do estado, alertado pela cobertura da mídia e pelas evidências convincentes, decidiu abrir uma investigação formal sobre suas ações. Clara foi contatada para prestar depoimento e apresentar todas as provas reunidas, vídeos, queixas anteriores, depoimentos de vítimas e anotações detalhadas de suas próprias interações com Whittaker. Ela não hesitou diante da equipe de investigação. Sua compostura e precisão fortaleceram ainda mais a credibilidade de seu caso. David Mitchell, seu aliado na luta pelos direitos civis, explicou ao promotor como Whittaker havia usado sua posição para intimidar e discriminar sistematicamente advogados e cidadãos negros. As provas eram irrefutáveis. Whittaker não apenas humilhou Clara, como também criou um clima de medo e injustiça no tribunal. Entretanto, Whittaker se viu isolado. Seus colegas, alguns ainda abalados pelo confronto público, se distanciaram dele. Sua reputação ficou seriamente prejudicada. O tribunal anunciou sua suspensão imediata de suas funções e um processo disciplinar foi instaurado. Clara, ao sair da audiência preliminar, sentiu uma discreta satisfação. O que ela havia previsto se concretizara. A verdade prevalecera e Whittaker agora teria que responder por seus atos perante a lei. Marcus Reynolds, que a acompanhará, olhou para ela com admiração. Você conseguiu, Clara. Você realmente conseguiu, disse ele, emocionado. Clara sorriu gentilmente, mas com firmeza. Não fizemos isso apenas por nós. Fizemos por todos aqueles que sofrem em silêncio. Justiça não é uma opção, é um dever. Este capítulo marcou uma virada. A arrogância de Whittaker, que antes parecia intocável, começava a se transformar em humilhação pública e responsabilidade legal. Clara sabia que a batalha não estava completamente ganha, mas o jogo havia mudado, e agora ela detinha vantagem. Poucas semanas após o início da investigação oficial, a reputação de Thomas Whittaker estava arruinada. Seus abusos e humilhações foram expostos na mídia, e até mesmo seus colegas mais leais começaram a se distanciar. Clara Johnson, por sua vez, foi aclamada no mundo jurídico. Advogados e cidadãos reconheceram sua coragem e perseverança. Marcus Reynolds, seu cliente e jovem empresário, recuperou sua dignidade e viu seu caso reavaliado com seriedade e imparcialidade. O escândalo Whittaker desencadeou uma constatação no tribunal. A injustiça não podia mais ser tolerada e os abusos de poder precisavam ser punidos. Em uma cerimônia interna realizada para parabenizar aqueles que ajudaram a expor a injustiça, Clara recebeu uma longa salva de palmas. Os juízes e advogados presentes entenderam que suas ações não se limitavam à defesa de um cliente. Ela havia trazido à tona um problema sistêmico. Whittaker, humilhado, mas ainda orgulhoso, tentou se justificar perante seus superiores.
Mas suas explicações agora eram inúteis, as evidências eram irrefutáveis, os depoimentos condenatórios. Ele havia perdido toda a credibilidade e seu futuro profissional parecia comprometido. Após a cerimônia, Marcus aproximou-se de Clara com os olhos brilhando. Nunca pensei que a justiça pudesse realmente prevalecer. Obrigado por tudo, Clara. Clara sorriu para ele com uma dignidade serena. Marcus, isto não é só para mim, nem para você. É para todos aqueles que foram silenciados. A justiça não se mede apenas pelo veredicto de um tribunal, mas pela coragem daqueles que se recusam a aceitar a injustiça. Este capítulo marcou a vitória moral e profissional de Clara. Whittaker fora desmascarado, mas mais importante, a verdade e a justiça prevaleceram. A arrogância que o definia fora substituída pela vergonha e pela solidão, enquanto Clara e Marcus continuavam a seguir em frente com respeito, integridade e força. Alguns meses após a investigação e a suspensão de Thomas Whittaker, o tribunal havia retomado sua rotina habitual. Mas uma nova atmosfera prevalecia, a verdade e a justiça haviam deixado sua marca. Clara Johnson entrou no saguão do tribunal, desta vez para uma audiência triunfante. Seu cliente Marcus Reynolds sentou-se ao seu lado, confiante e sereno. Whittaker estava na plateia como medida disciplinar. Sua antiga arrogância havia desaparecido, substituída por uma mistura de nervosismo e vergonha. Ele tentou encontrar o olhar dela quando Clara passou pelas portas, mas ela apenas lhe dirigiu um leve aceno de cabeça educado, acompanhado de um sorriso calmo e confiante. Esse simples gesto foi suficiente para abalar Whittaker profundamente. Clara havia vencido muito mais do que uma batalha legal. Ela transformará a humilhação que ele lhe infligira em uma lição duradoura. Sua compostura, autocontrole e coragem não apenas expuseram a injustiça, como a voltaram contra ele. No tribunal, seus colegas e os jurados a observavam com respeito e admiração. Marcus se levantou para aplaudir discretamente, e várias testemunhas sorriram em apoio. Whittaker, isolado, finalmente compreendeu a magnitude de sua derrota. Suas ações racistas e abusivas agora eram de conhecimento público, e ele não tinha como reparar sua imagem. Clara saiu do tribunal com Marcus, de cabeça erguida e coração leve. A lição era clara: a arrogância racista pode humilhar um dia, mas a verdade sempre triunfa no final. Cada passo que ela dava era um símbolo da justiça reconquistada, e cada olhar que encontrava testemunhava que a dignidade e a coragem tinham a palavra final. Enquanto o sol de Manhattan banhava o salão com uma luz dourada, Clara se virou uma última vez para o tribunal. O passado de humilhação ficava para trás. Whittaker, agora sozinho para enfrentar as consequências de seus atos, estava aprendendo da maneira mais difícil que subestimar alguém por causa da cor de sua pele ou de seu status poderia inevitavelmente ter consequências desastrosas. A vingança de Clara não foi explosiva, foi gentil, sutil e inesquecível. Uma vitória sobre o racismo, a arrogância e a injustiça que ficaria gravada na história da corte.